Olá nação, comece a emagrecer, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Maurício aqui em mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E o nosso bate-papo de hoje é sobre cetose, tá? Aquele assunto que está sempre na crista da onda, que está na moda. E principalmente sobre entrar e sair de cetose. Eu vou trazer uma metáfora aqui, fazer uma analogia que acredito que vai deixar as coisas mais claras, principalmente na questão de entrar em cetose, porque sair é aquela história, comer o carboidrato você vai provavelmente sair da cetose, mas entrar tem sempre aquela dúvida, quanto tempo leva e etc, etc. Algumas pessoas dizem que entra mais rápido, outras que entra mais lento, e eu vou trazer alguns conceitos aqui para clarear a situação. E eu também vou falar sobre a questão da cetose e o emagrecimento, porque infelizmente tem muita gente por aí que acha que se está em cetose você obrigatoriamente tem que emagrecer. E isso não é verdade, tá? A cetose não é sinônimo de emagrecimento e eu vou elucidar isso aqui nesse vídeo. Então a dúvida que eu estou trazendo aqui é do usuário FeiVídeoCV, obrigado aí a você, seja lá qual for o seu nome. Tá? Então vamos lá, vou ler aqui. Dr. Maurício, eu já assisti vários vídeos seus e em um deles você fala que o nosso corpo pode entrar em cetose em algumas horas do dia. Procede. Mas em outros vídeos eu já vi na net que o nosso corpo pode entrar em cetose a partir de 12 horas de jejum e outros falam que a partir de 72 horas. Isso aí, infelizmente, as pessoas procuram uma definição binária, que é aquele negócio, é assim. E estamos falando de corpo humano, é uma coisa biológica, uma coisa ampla. Então não funciona do tipo, é isso, você vai entrar em cetose após 11 horas, 55 minutos e 38 segundos. Não é assim que acontece, cada caso é um caso, é uma coisa que varia, mas a gente entende a confusão aí, eu estou aqui para elucidar e eu acredito que essa analogia que eu vou fazer vai clarear bem nesse sentido. Vamos lá, a minha pergunta é, qual das informações é verdadeira? E outra pergunta é, por que nem sempre quando entramos em cetose emagrecemos? Então vamos lá, primeiro de tudo, você fez vídeos aí, obrigado pela dúvida, tá? É um assunto que eu já tava querendo fazer um vídeo a respeito, especialmente porque as pessoas têm uma certa neura com a cetose, meu Deus do céu, isso dá cetose, isso tira da cetose, etc, etc. E na prática, o que eu recomendo que faça em relação a se você está fazendo low carb cetogênica, não é ficar medindo o nível de cetose, é monitora seus resultados, independente de você estar em cetose ou não. Se você está emagrecendo, e você vai ver aqui que cetose não é sinônimo de emagrecimento, se você está emagrecendo, você está fazendo alguma coisa certa, independente de estar em cetose, de usar fitinha, de ficar furando o dedo o tempo todo. Vamos lá. Sobre as informações, você perguntou qual delas está correta. A minha resposta é todas. Todas estão corretas justamente por aquilo que eu falei no começo, de você ter variações imensas. A entrada em cetose vai depender do metabolismo da pessoa, e aí depende de gênero, depende de idade, de um sem número de coisas. Fica difícil você estabelecer, como eu falei anteriormente, que você entra em cetose às 13 horas e 35 minutos de jejum. Isso não existe, tá? Cada caso é um caso, vai depender de uma série de fatores. Tá? Reserva prévia de glicogênio também, se você tem muito glicogênio acumulado, você tem uma massa muscular maior, isso pode jogar tanto a favor como mais metabolismo ou como contra, como mais capacidade de reserva de glicogênio, e tudo isso vai acabar influindo. Então eu quero trazer a metáfora aqui, a comparação, a analogia que eu quero fazer é que entrar e sair da cetose não é um botão de liga e desliga. Tá? Vamos parar de pensar em botão de liga e desliga quando entra em cetose. Entrei e saí. Não é assim. A entrada em cetose ela é mais comparável a um botão de volume. Então, por isso que quando você acorda de manhã cedo, você está começando a entrar em cetose, está começando a girar o botão de volume. Justamente porque você passou um período um pouquinho mais prolongado de jejum. Você tem graduações de cetose. Esse que é o ponto que eu quero chegar. Tá? Então, novamente reforçando a entrada e saída de cetose, funciona mais como um botão de volume. Quando você começa a ter um jejum mais prolongado, quando você come menos carboidratos, retira os carboidratos da dieta, vamos falar assim, você está girando o botão de volume. E vai girando tecnicamente. Você está em cetose, mas num grau baixo. Tanto que você tem níveis de cetose que você afere com aquela tanto com as fitinhas como com o aparelho de furar o sangue. Você vai aumentando o seu nível de cetose. Um ponto que provavelmente essas pessoas das 72 horas estão falando é a cetoadaptação, que é quando o seu organismo já está condicionado, já está funcionando plenamente à base de corpos cetônicos. E isso leva um pouquinho mais de tempo para entrar.
Então eu vou falar aqui no meu caso, da última vez que eu entrei na cetogênica, eu lembro que eu não aferi nível de cetose nem nada, que eu estava mais preocupada com resultados, circunferência corporal, peso, essas coisas. E eu percebi que eu estava ceto-adaptado no momento que eu parei de sentir fraqueza, porque eu estava sentindo uma certa fraqueza, uma falta de disposição. Isso se deu aos 14 dias, mas isso sou eu. Eu não vou dizer que... provavelmente antes desses 14 dias eu já estava em cetose, mas meu organismo não estava adaptado. Tá? E aí o que acontece? Foi girando o botão de volume, provavelmente ele chegou num ponto, o meu botão de volume no caso, chegou num ponto que já estava em cetose plena, e depois eu comecei a ter os sintomas de aquele bem-estar, coisa do tipo, a tontura parou, quer dizer, tontura não, fraqueza, tá? Eu me sentia meio fraco, especialmente... Inclusive eu malhava em jejum, mas eu conseguia depois levar, não sei o que, eu sentia fraqueza depois da malhação, principalmente. E depois de 2 semanas parou com isso. Aliás, 1 semana e 6 dias, para ser mais exato, lembro até hoje. Depois de 1 semana parou com isso, 1 semana e 6 dias. Tá? E aí foi nesse momento que eu soube que eu estava ceto-adaptado, isso mais baseado em sensação corporal. Mas isso vai variar de uma pessoa para outra. Às vezes a pessoa que não está praticando atividade física não vai se sentir ceto-adaptada, entre aspas, antes disso. Não sei te dizer. Por isso que eu falei que todas as perguntas que você me fez, tantas horas, todas elas procedem. Porque se você pensar na cetose como um botão de volume, isso é aplicável. Então, por exemplo, quando você faz jejum, você está consumindo, você está acelerando a sua entrada em cetose justamente porque você não está botando nutrientes que podem reduzir a sua velocidade de entrada na cetose, como, por exemplo, carboidratos ou as proteínas em excesso. Você está garantindo que você está consumindo as suas reservas internas de glicogênio e a partir desse momento o teu corpo vai começar a converter para consumo de corpos cetônicos. E uma coisa interessante é sobre a saída da cetose, porque entrar às vezes demora, mas sair é rapidinho, basta você comer uma quantidade maior de carboidratos. E aí vai funcionar mais ou menos como um botão de liga-desliga, mas no sentido de você girar o botão de volume rapidinho, voltando para a posição inicial. Quando você consome uma quantidade maior de carboidratos, você desliga, entre aspas, a sua cetose, você transforma o seu botão de volume num botão de liga-desliga, assim, rapidinho. E só tecendo um comentário aqui, eu vejo as pessoas preocupadas demais com a cetose, tá? É uma preocupação exagerada. Ai meu Deus, estou em cetose, não estou em cetose, etc, etc. E assim, cetose não é e nem nunca foi a única forma de emagrecer. Você pode muito bem estar fazendo uma dieta low carb com um nível mais elevado de carboidratos, ainda que mais baixa do que a normalidade, e mesmo assim você está emagrecendo. Tá? Cetose é uma forma eficaz de emagrecer, mas eu não vejo motivo para ficar na neura de saber se está em cetose ou não. Monitora teu resultado. Se o resultado estiver indo bem, não precisa ficar na neura. Normalmente quem tem que monitorar a cetose são pessoas que têm indicação de estar em cetose o tempo todo. Exemplo, epiléticos. Tá? Para diminuir o número de crises, coisa do tipo. Essas pessoas precisam ficar em cetose o tempo todo e aí vale a pena monitorar. Sinceramente, na prática, se todo o meu tempo de low carb cetogênica, se eu monitorei cetose 1 ou 2 vezes, foi muito. Tá? E você pode monitorar também pelos sinais de cetose, eu já fiz um vídeo prévio antes disso. Tá? Você pode presumir que está no estado de cetose. Isso posto, vamos passar para a segunda pergunta que você fez. E essa pergunta é sobre estar em cetose e não emagrecer. Então vamos lá, apesar da gente saber que o negócio de calorias não importa tanto, ele importa sim, tá? No sentido de que as calorias não são iguais, você tem 300 calorias vindo de brócolis vão ter um efeito hormonal totalmente diferente de 300 calorias vindo de sorvete, tá? No sentido de causar mais fome, fazer você comer mais, etc, dar pico de insulina, absorção de gordura, blá blá blá, essas coisas, mas estar em déficit ou em superávit de calorias, no final das contas, determina se você vai emagrecer ou não. Tá? E aí, no caso da cetose, tem uma pegadinha, porque é muito mais fácil você estar em déficit de calorias estando em cetose, porque você não sente fome. E aí, se você não sente fome, você não come. Tá? E eu vou florear mais sobre isso mais à frente. Então vamos lá, vamos explicar aqui como você pode estar em cetose. Eu acredito que muita gente eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, mas muita gente vai gostar dessa explicação aqui. Eu particularmente, foi um momento bem criativo da minha parte.
tenho um certo orgulho de ter pensado nisso. Como uma pessoa pode estar em cetose e não emagrecer? Tá? Então vamos lá, cetose. Cetose você está consumindo corpos cetônicos provenientes da gordura como fonte de combustível. Tá? Vamos supor que você tem uma dieta low carb perfeita, uma cetogênica perfeita, pronto. Vamos supor que você tem essa dieta perfeita, você não ingere carboidrato de fonte alguma e a sua proteína nunca extrapola a quantidade. Tá? Ou seja, a condição é uma condição meio utópica aqui, mas para exemplificar. Ou seja, não há fator que tire você da cetose. Todos os fatores estão controlados. Então, nesse caso, se você vai emagrecer ou não, depende do déficit de calorias, ou superávit no caso. E aí, o que acontece? Um erro que muita gente comete em relação à cetose, a low carb, é fazer as refeições mesmo sem estar com fome, fazer por costume. Acordou, tem o hábito de fazer o café da manhã, não está com fome, mas vai comer. Porque isso, associado à natureza dos alimentos da low carb cetogênica, que são mais calóricos, mais gordurosos, isso pode jogar a tua quantidade de calorias lá para a estratosfera. E se você não consumir essas calorias ao longo do dia, você não vai emagrecer, mesmo estando em cetose. E agora vamos ver como é que funciona na prática. Então, digamos que você acordou de manhã cedo, durante a noite você estava em jejum, obviamente, então fez um jejum de 8 horas e estava sem reserva de gordura, você estava consumindo sua gordura corporal. E aí você acorda sem fome, porque os mecanismos de fome estão suprimidos, pode ser que você acorde sem fome, mas por hábito você vai lá e faz os seus ovos com bacon. Naquele momento que você fez os ovos com bacon, no momento que o organismo receber esse aporte de gordura, o centro comandante do organismo, sei lá, o organismo, vamos chamar de organismo. O organismo vai virar e vai falar o seguinte: olha só, tá vindo gordura de fora, vamos consumir essa gordura de fora. E aí você para de consumir a sua gordura interna. Então digamos que você vai passar as próximas horas consumindo a sua gordura de fora. Consome. Aí vamos dizer que por coincidência chegou na hora do almoço, você terminou de consumir as gorduras que vieram de fora. Nesse momento o organismo vai dizer: agora precisamos ainda de energia, vamos consumir a gordura que está armazenada. Só que nesse momento você que está sem fome, por costume, você almoça. Come lá a sua salada regada no azeite, um pedação de picanha com aquela capa de gordura, etc, etc. Você está em cetose. Mas no momento que aquela comida entrou, o teu organismo vai virar e vai falar de novo: olha só, vamos consumir a gordura que veio da dieta. Consome. Aí digamos que o teu organismo agiu rapidinho, 3 horas da tarde ele terminou de consumir aquela gordura. Aquela gordura toda, as fontes de energia, digamos. E aí 3 horas da tarde você está sem fome, mas por hábito você está você ficou ansioso ou coisa do tipo, você está com vontade de comer umas nozes ou coisa de fazer um lanchinho. Aí você faz um lanchinho, pega um queijo prato, umas nozes, etc. Você vê todos os alimentos dentro da cetogênica. Você não saiu da cetose, você está em cetose. Só que aí, na hora que o organismo vai falar, vamos consumir a gordura do corpo, você bota mais gordura para dentro. E aí você vai consumir essa gordura da dieta. E assim sucessivamente. O que acontece é que você fazendo dessa forma, você vai elevar a sua quantidade de calorias até um ponto que elas vão bater com o teu gasto diário. Você não dá espaço para o seu organismo consumir as reservas internas. E aí você, mesmo estando em cetose, você não vai emagrecer. Tá? E como é que a gente dribla isso? Inclusive eu recebo muitos protestos, inclusive quando eu explico isso, a pessoa fala: mas então déficit de calorias importa sim. Importa, mas você não precisa monitorar. O que você precisa fazer no contexto da cetose é jogar com o fato de você não sentir fome, tá? Porque o grande erro aqui que eu citei não é a alimentação em si. A alimentação é cetogênica. O problema é que você está comendo por costume, você está comendo não por necessidade. E o lance é você sentir a necessidade de comer. Se você tiver uma alimentação cetogênica certinha e respeitar os sinais de fome do seu organismo, só comer quando bater vontade de comer, você, no final das contas, vai ficar em déficit de calorias. E aí você vai emagrecer estando em cetose. Você vai ter todos os benefícios. Tá? E uma forma de você provocar isso artificialmente chama-se jejum intermitente. Tá? Você está aumentando, você precisa dar espaço para o teu organismo
ter esse tempo para consumir a gordura corporal. Se você ficar botando comida toda hora para dentro, você não vai ter esse consumo, você não vai emagrecer. Então, como eu expliquei aqui, isso mostra que é possível você estar em cetose e não emagrecer. Quando você comete esse erro de estar comendo toda hora, de estar botando um monte de comida para dentro, mesmo sem estar com vontade de comer. O erro é não prestar atenção nos seus sinais de saciedade. E aí eu faço uma convocação a você para, se você está em cetose e você faz todas essas refeições, escolhe uma e pula. Isso é um começo de flerte com um jejum intermitente. Tá? Porque aí, nesse caso, você está dando espaço para o seu organismo consumir a sua gordura corporal, você vai provocar um déficit calórico e esse déficit calórico vai te trazer o benefício que você quer, que se chama emagrecimento, que é bastante eficaz quando você está no estado de cetose, e aí você tem o melhor dos mundos. Entendido então, Fei? Então eu espero ter esclarecido a tua dúvida aí, obrigado pelo toque, né? Eu tava a fim de fazer um vídeo sobre isso já há um certo tempo. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se você gostou da minha apresentação, coisa do tipo, quer contratar os meus serviços de coaching, eu tenho diversos planos aí, desde consultoria única até um acompanhamento mais prolongado, onde a gente se fala todo dia por mensagem no WhatsApp, eu monitoro via foto da tua alimentação no WhatsApp, você vai mandar foto da tua alimentação para mim, para eu fazer a crítica, tá? Ver o que você pode melhorar e coisa do tipo, isso durante 30 dias ininterruptos. É só mandar um e-mail para mim em consulta@começaemagrecer.com.br, tá aparecendo aqui embaixo no vídeo agora. Se você tem alguma dúvida, assim como o Fei, é você que me abastece de perguntas e de assuntos para eu manter o canal vivo e funcionando, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.